Meus queridos, Provérbios 13, versículo 21 diz o seguinte: o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Essa palavra galardoado significa recompensado. Às vezes a pessoa é bem-sucedida na família, mas não é bem-sucedida financeiramente. Às vezes é financeiramente, mas a família não tem união, não há harmonia no lar. E há outros casos em que a pessoa é bem-sucedida financeiramente, tem uma família maravilhosa, tem tudo, mas não tem paz, ou não tem saúde, ou não se sente feliz. E ela nem sabe explicar o motivo, por que isso acontece. Porque em algum setor da vida dela tem uma brecha, uma abertura espiritual, onde o maligno encontra uma entrada e ele entra na vida da pessoa. Isso acontece porque em uma determinada área da vida dela, num determinado momento, a pessoa deixa de respeitar a palavra, deixa de cumprir o mandamento e abre a porta para o inimigo atuar naquela área da sua vida. Quando acontece alguma coisa ruim, muita gente chega a blasfemar, dizendo que Deus não protege coisa nenhuma. Mas a culpa não é de Deus. Ele vem, ele dá a revelação, como nós lemos aqui no livro de Provérbios, ele avisa: o mal perseguirá os pecadores. Então Deus dá a revelação da palavra. Ele está falando conosco através da palavra. E muitas vezes nós não assumimos, nós não amamos a Ele. Porque amar a Deus é você respeitar a palavra. Resultado, a porta fica aberta para o inimigo entrar. A Escritura diz no Salmo 31, versículo 23, amai ao Senhor, vós todos os que sois os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Muita gente que diz amar a Deus não ama, porque só ama a Deus quem respeita aquilo que Ele diz. Amar a Deus é você ter os mandamentos, quer dizer, é você conhecer a vontade de Deus e praticar. Mas tem gente que só pratica, só obedece quando precisa de uma bênção. E ainda assim, só obedece naquele sentido. No outro, ela abre a guarda. O Davi diz aqui, por que é que nós devemos amar a Deus? Está escrito, porque o Senhor guarda os fiéis. Na área da sua vida em que você for fiel, Deus vai guardar você. Se você é fiel em cumprir o que a Bíblia fala a respeito de um determinado assunto, naquele assunto Deus guarda você. Se você for infiel em alguma outra área, saiba que naquela área que você não respeita a palavra, o diabo entra e causa problemas. Se nós somos de Deus, nós devemos ter aquele desejo de conhecer o Senhor, de aprender o que Ele diz a respeito de cada setor da nossa vida, para que nós possamos ser guardados por Ele 100%. Você deveria orar a Deus e dizer, deixe-me entender a sua vontade, me ajude a praticá-la, porque de outra forma, Deus não pode guardar você, porque o Senhor guarda os fiéis. Ele guarda os praticantes da palavra. Mas aqueles que não obedecem, não praticam aquilo que Deus diz, essa pessoa sai de debaixo da proteção de Deus, assim como Adão fez lá no paraíso. O Senhor Deus deu permissão para o Adão fazer o que ele quisesse. Ele só não podia comer de uma certa árvore que estava no meio do jardim. Todas as demais coisas Deus entregou na mão dele. E o que foi que ele fez? Ele desobedeceu à ordem do Senhor.
E ele permitiu que o diabo entrasse no mundo e causasse todo esse tipo de desgraça que jamais deveria acontecer. E permitiu ainda que o diabo trouxesse consigo a morte. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Provérbios 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Preste atenção no que diz aqui. A palavra de Deus é escudo e proteção para os que confiam em Deus. Deus disse ao profeta Zacarias: e eu, diz o Senhor, serei para ela. Aqui falando de Jerusalém. Jerusalém representa a igreja de Cristo, o povo do Senhor. Ele diz: serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O que é que Deus está falando aqui? Que ele é um muro de fogo ao redor do povo dele. Quem é o povo dele? Aquele que o ama, aquele que respeita a palavra. Quem é que ama o Senhor? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica. Esse é o que me ama. Se você não guarda o mandamento, atente para o fato de que tudo aquilo que você lê na Bíblia e entende é um mandamento para você. Aquilo se constitui em mandamento. Se você não obedece àquela palavra, é porque você não ama a Deus. Adão não guardou o mandamento. Qual foi o mandamento que Deus deu para ele? Que não podia comer daquela árvore que estava no centro do jardim. As outras, tudo mais ele podia fazer, menos aquilo. E ele não guardou o mandamento. Então eu pergunto, Deus era um muro de fogo ao redor do Adão? Era. Mas ele ultrapassou esse muro. E o que a palavra diz que acontece com quem ultrapassa o muro? Está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Diz assim: quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Ultrapassou o muro. O Adão saiu de debaixo da proteção de Deus. Satanás, a serpente, o envenenou. Meu querido, minha querida, aprenda isso. O diabo não se conformou em ver a felicidade de Adão e Eva. Ele não se conforma em ver a nossa felicidade. Ele nunca vai se conformar em te ver bem. Ele faz e sempre fará tudo para destruir você, para arruinar a sua vida. Mas ele não tem permissão de Deus para tocar em você, e nem em nada que te pertence, a não ser que você dê a ele essa permissão. Deus deu mandamentos que, se você os cumprir, eles te protegerão. Esses mandamentos é Deus com você, é um muro de fogo ao seu redor. Os anjos de Deus têm ordens a meu respeito, a teu respeito, para que nos guardem 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo. Desde que eu e você nos conservemos dentro do muro, isso é, dentro do limite traçado pelos mandamentos de Deus. Se você traspassar esse muro, uma cobra o morderá. No setor da sua vida que você transpor o muro, digo o mandamento, você está me entendendo? Naquele setor que você não cumpriu o mandamento, ali o bicho vai encontrar uma brecha para entrar e destruir você. Deus não vai colocar a mão dele e falar com o inimigo: aqui você não pode tocar, porque naquela parte a pessoa está abrindo a guarda. E o inimigo entra e faz o que ele quer. A Escritura diz, Salmo 31, versículo 23, amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos. Eu já tenho explicado aqui que a palavra santo significa separado, separado do pecado. Amai ao Senhor vós todos que sois separados do pecado. Aquele que se conserva, que não cai em tentação. Por quê? Porque o Senhor guarda os fiéis.
e retribui com abundância os soberbos. Deixar de atender o que Deus fala no seu coração é soberba. E Deus vai retribuir com abundância. Na hora que você precisa, a coisa não funciona. E você diz, mas por que Deus não me responde? No versículo 24 diz assim, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Muitas vezes a gente tem um sonho, um desejo. Eu não estou falando de coisa errada, não. Eu estou falando de algo que é a nossa realização. Todo mundo tem um sonho na vida. Muitas vezes a pessoa faz de tudo e ela não consegue realizar. O tempo vai passando, a pessoa acaba por se conformar. Não tem jeito. Vou deixar isso de lado. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não faça isso. Deus está dizendo aqui, esforça-te. Na hora que você se esforçar, Deus te fortalece. Preste atenção, porque aqui não fala de você fazer sacrifício, não fala de você fazer penitência, de dar dinheiro para a igreja, ou sair de joelho por aí, não tem nada disso. Está falando de você se animar e buscar a Deus em oração. Se esforçar para cumprir aquilo que você sentiu de Deus, que Deus quer te dar. Que é o desejo dele te abençoar naquilo. Você se esforça. Não é fazer sacrifício. É você se reanimar e buscar a Deus. Se empenhar também, lutar para conseguir aquilo que você deseja. Não é só você deixar na mão de Deus. Quando Deus quiser, Ele me abençoa. Não. Seja o que Deus quiser, não. Não é assim. Deus quer. E eu vou conseguir. Esse é o pensamento que você tem que ter. O inimigo, ele dividiu a família, tá causando problema, tá atuando na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças. Você vai mudar essa escrita. Então você começa a se esforçar, começa a buscar a Deus. Deus, eu preciso, Senhor, há de me abençoar, eu quero conhecer a tua vontade, eu não aceito isso que está acontecendo, me abre a tua palavra, me mostre o que eu devo fazer, e Deus vai mostrar. Você fica diante dele, busca a promessa dele, porque ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Então você não pode aceitar o mal na sua vida. Você vai pedir a Deus, se você estiver errado, me perdoa, não estou sendo aquela pessoa que o Senhor quer que eu seja. Você abre o coração para Deus e Deus vai falar com você através da palavra. E você respeite a palavra. Entendeu a palavra? Assuma, pratique aquilo. Quando você estiver lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, você vai se lembrar de uma palavra que você ouviu em outra ocasião, não sei, você vai sentir que Deus vai te abrir uma porta. Você vai ter um entendimento. Isso é Deus fortalecendo o seu coração. E de repente vem aquele entendimento, você toma a decisão, age conforme sentiu de Deus e a coisa se resolve. É assim que se faz. Quando você se esforça, busca a Deus, Deus coloca o seu poder à sua disposição. Ele coloca autoridade na sua mão. Nessa hora, é como aquele centurião disse para Jesus, basta uma palavra. Deus dá uma palavra, você toma aquela decisão, naquele momento o mal cai por terra e você alcança a sua bênção. É só você se esforçar para praticar o mandamento. Se você dizer, não tenho condição, você vai continuar sonhando, nada vai acontecer. Tem que se esforçar. Eu vou lutar, eu vou conseguir. Deus plantou esse desejo no meu coração. O Senhor Deus me revelou a vontade dele. Eu vou tirar do meu caminho aquilo que está errado. E Deus vai me dar força e eu vou vencer. Na hora que você se esforça, Ele coloca dentro de você o espírito de fortaleza. Ele te dá capacidade para você vencer qualquer situação. O salmista está dizendo aqui, esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Isso é promessa de Deus. Assuma isso. Vós todos os que esperais no Senhor. Isso é para todos nós que esperamos em Deus. Todos nós que acreditamos que Ele tem poder de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. E Deus está falando para aquela pessoa que está sofrendo ataque maligno. Aquela que mal saiu de um tratamento médico e já entrou em outro.
Quando acha que está tudo bem, as coisas se complicam. Alguém em casa fica desempregado, é uma notícia ruim atrás da outra, a pessoa já não aguenta mais. Deus está falando para você hoje. 2 coisas que você tem que fazer: amar ao Senhor, de verdade, guardar os mandamentos. Cada coisa que você aprende, quando lê a Bíblia ou quando ouve a pregação, aquilo que você sentiu que Deus falou com você, é um mandamento para você. É um mandamento dele para você. Em todas as áreas da sua vida, você deve respeitar a palavra. Porque Deus guarda os fiéis. Ele guarda aqueles que são obedientes à sua voz. Segunda coisa, esforça-te. Tem um sonho? Esforça-te. Lute. Entre em oração com Deus. Batalha séria. Ele vai fortalecer você. Deixa eu orar com você agora. Feche os olhos, Pai. Obrigado mais uma vez, porque a Tua palavra, ela é poderosa. Oh, Pai, quão grandes são os Teus ensinamentos, Deus. As revelações que o Senhor nos tem dado são preciosíssimas e poderosas para mudar a nossa vida. Senhor, essa pessoa que me assiste, que tem acompanhado estes estudos, que tem se alimentado das revelações da Tua palavra, essa pessoa só não vence se ela não quiser, porque ela já tem o Teu testemunho. Pai, hoje ela aprendeu um pouco mais, aprendeu que é preciso observar todos os Seus mandamentos, para que nenhum setor da vida dela haja brecha para o diabo agir. Mas Deus, tem pessoas que não tinham conhecimento disso. E, em um determinado momento, falhou em cumprir o mandamento e o diabo aproveitou a ocasião. Mas agora essa pessoa está pedindo perdão. Ela está dizendo: Senhor, eu falhei nessa área, mas eu quero me consertar. Fale com Deus, meu irmão. Fale com Deus, minha irmã. Abra a sua boca. Fale com Deus onde é que você tem errado. Onde é que o diabo está agindo na sua vida? É na família? É na saúde? É na vida financeira? Coloque diante de Deus, peça perdão para Ele, Ele vai te perdoar e vai fechar a porta, vai tapar o buraco e você vai sair dessa situação. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu proíbo o mal de continuar agindo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que ora comigo neste momento. Eu amarro todo o mal e eu expulso, eu digo: saia, desapareça. Pai, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Pois em nome de Jesus eu paraliso toda a ação do inimigo nessa vida. Eu desfaço todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de olho grande, de inveja. E eu dou a bênção para essa pessoa. E que isso seja para o louvor e glória do Teu santo nome. Amém.